Bom, vamos continuar com o nosso tema sobre integrações múltiplas. Bom, até aqui a gente viu a integral dupla e tripla, que é todo o conteúdo do que a gente vai fazer com integração múltipla. E, né, deixa eu escrever aqui. Ui. Até agora vimos, né, integrais duplas, em coordenadas polares, vimos também integrais triplas e integrais triplas em coordenadas esféricas e cilíndricas. Bom, e toda essa parte de integrais duplas em coordenadas polares e triplas em coordenadas esféricas e cilíndricas, a gente viu como mudar, né, da coordenada usual, que a gente sempre usa, que são as coordenadas cartesianas, para essas coordenadas novas na hora de fazer a integração, né? Então aqui tem também, né, a mudança de coordenada. E aqui também, né? Bom, até agora foi isso que a gente viu sobre integração múltipla. Para finalizar esse tópico, a gente vai ver aplicações. Bom, e com aplicações eu quero dizer que a gente vai aplicar esse conteúdo matemático a certos conceitos físicos, né? Vamos ver, calcular massa, momento de inércia e etc. A gente vai olhar para esses conceitos físicos, mas agora com essa interpretação geométrica, já que a gente conhece esse objeto geométrico dado pelas integrais múltiplas. Bom, se vocês se lembrarem, a gente já começou a fazer isso, né? Quando a gente falou da noção da integração dupla e tripla, estabelecendo, né, uma relação entre volume, área. Bom, então, vamos começar, né, com nossa primeira integral múltipla, que, né, são as integrais duplas. Vamos lá. A primeira aplicação é o cálculo do volume, que a gente já viu na própria primeira aula sobre integração dupla, que é o volume abaixo de uma função, né, f de xy. E a gente viu que nada mais era, né, que a integral dupla numa região D dada, né, a região D é a região delimitada pelo gráfico f de xy, dx dy, né? Bom, se vocês relembrarem, se a gente tinha aqui, né, y, x, z, aqui embaixo a gente tinha, né, a região de integração, né? Vamos chamar nessa região aqui
Essa aqui é a região D, sobre a qual a gente estava integrando. Acima da região D, a gente tem, né, a função f. Né, aqui acima. E o volume, essa é a nossa função, né, f de xy. E o cálculo da integração dupla, né, nos dá o volume desse sólido, né, que é delimitado pela região D abaixo, região acima é a f de xy sobre a nossa região D. Né, todo esse sólido, né, é sobre o qual a gente está calculando a integral, e esse cálculo, né, o cálculo da integral dupla sobre a região D da função f me dá o volume abaixo dessa função do gráfico, né, da função f, e, né, sobre essa região D. Foi isso que a gente viu na nossa primeira aula sobre integração. Agora, né, uma segunda aplicação é o cálculo de área, que nada mais é, né, bom, quando temos, né, f de x, y igual a 1, a nossa integral, né, a gente fala que a área da região D é a integral dupla, né, sobre a região D, 1 vezes dA. Bom, posso tirar esse 1, né, e fica só dA. O que está acontecendo, né? A priori, essa integral dá o volume, né? O que a gente tem aqui? Vamos de novo, né? Fazer um pequeno gráfico. Bom, a priori a gente tem aqui, né, a região D, né, sobre a qual a gente está calculando essa integral dupla, é o nosso domínio de integração. Esse é o nosso D. Mas qual é a nossa função f, né? Nossa função f é a constante igual a 1, né? Quer dizer que aqui é 1. Então, o que eu vou ter aqui vai ser, né? Qual é o limite superior, né? É a mesma... Bom. Que a gente vai ter é uma cópia, né, da região D aqui, agora no nível z igual a 1. E o cálculo dessa integral, né, é o cálculo desse sólido com altura igual a 1, né? Então, o que acontece, né? Bom, o que está acontecendo aqui, né? O cálculo do volume de um sólido de altura igual a 1 dá o valor numérico, né, da área da base. Ou seja, a área de D, da nossa região D.
Logo, né, quando a gente integra essa região aqui, faz essa integração dupla sobre a região D da função f, né, igual a 1, a gente encontra o valor da área de D. Então, essa é uma segunda aplicação. Uma terceira aplicação é o cálculo da massa. Né? A massa de uma placa com densidade variável. O que isso quer dizer, né? Bom, eu posso calcular agora. Ui. A massa dessa placa que tem a densidade variável, né? Que se a gente considera se consideramos uma placa de um certo material e essa placa, né, essa placa de um certo material, ela é descrita por uma região limitada D, né? E mais ainda, se a gente considera a sua densidade variável, né? E a densidade é definida, a gente pode definir essa densidade por uma função ρ de xy. Então, a massa total da placa é dada por essa integral aqui, né? A gente chama massa de m, como sempre, é uma notação estándar. E essa integral dupla sobre a região D, né? A região da placa, ρ de xy dA. Né? A gente está calculando essa massa com densidade variável. E, bom, se a densidade for constante, justamente o que vai aparecer aqui é uma constante. E a gente calcula a massa do mesmo modo. Bom, 3 aplicações, de certo modo, simples. Agora vamos para uma aplicação um pouco mais interessante, que é o momento, né? Bom, relembrem o seguinte, né? Se a gente tem... Bom, a gente vai estudar esse momento em relação a um ponto, né? A princípio, relembre o seguinte, né? Primeiro, o momento de uma massa, né? Em relação a um ponto
x0 é o seguinte, né? A gente está numa unidimensional, né? A gente tem essa haste e a gente subdivide, né? Bom, esse aqui é o ponto x0. A gente subdivide essa haste em vários intervalos e o momento é calculado, né, do seguinte modo. É a soma do tamanho dos intervalos, né, do quantidade de intervalos que a gente dividiu, de 1 até k, mi vezes xi menos x0. Quer dizer, né, eu estou calculando a distância, né, mi é o valor, né, da massa nesse ponto, e aqui é a variação, né, a distância do mi até o ponto x0, né, ele está na posição xi, bom, aqui é o ponto x1, né, e aí, para cada mi, você tem uma distância de mi até x0. Então, o cálculo do momento, né, de uma em unidimensional é dado por essa soma aqui. E se você reparar, esse momento tem um sinal. E o sinal depende, né, dessa expressão aqui, da distância do ponto, né, desse x0, xi menos x0. O que acontece, né? Se esse sinal for nulo, isso significa que a placa está em equilíbrio. E, né, que essa haste aqui está em equilíbrio. Se esse sinal, né, que x0 é o centro de massa, e se for positivo, significa que essa haste vai girar no sentido horário, quer dizer, né, que se a concentração, né, do momento estiver pro lado positivo, significa que essa haste vai girar, né, para cá, quer dizer, né, ela tá apoiada sobre o ponto x0. Se essa soma for positiva, significa que, entre aspas, né, que esse momento, né, de massa aqui é maior, então essa haste pesa mais para esse lado. E se for negativo, o contrário, né? Então ela vai girar no sentido horário, se for... bom, ela vai girar no sentido anti-horário se essa soma for negativa, né? Quer dizer, que ela vai pender para esse lado de cá, né? Vai começar a girar no sentido anti-horário. Então, bom, esse é o cálculo do momento unidimensional. A gente vai estender esse conceito para uma dimensão maior do que 1. Então, nesse caso, a gente tem uma placa, a gente vai considerar uma placa com distribuição contínua de massa, né? A gente está aqui, no caso, né, x, y. E a gente tem aqui, né, uma placa que a gente está querendo calcular o momento, né? Essa é a minha placa D. Como que eu faço, né, para calcular o momento dessa placa, né? Eu faço uma partição da minha região D, né? Faço uma partição por retângulos. A gente já viu como faz isso quando a gente introduziu o conceito de integrais duplas e triplas, né? A gente faz uma partição aqui por retângulos. E, né, para cada retângulozinho, eu escolho um ponto. Bom, aqui eu vou escolher um ponto aqui. Esse é um ponto xy, né? Tem uma coordenada x e uma coordenada y. E a gente calcula, escolhemos um eixo. Bom, nesse caso eu vou escolher esse eixo, vou escolher o eixo x.
Então, eu calculo essa distância entre esse ponto que eu escolhi, né, nesse retângulo, até o eixo... essa distância aqui no eixo x, né? E calculo o momento com relação a esse eixo. Então, né, calculo a distância, né, até desse ponto aqui até y, e eu tenho esse momento, né, nesse retângulozinho, que é dado por, né? Então, nesse caso, o momento é, né, assim como a gente estava vendo anteriormente, né, a soma de MI, né, ou esse M correspondente aqui, esse ponto, xi menos x0, né? Que, como a gente já tinha visto anteriormente, né, quem é esse M, isso aqui fica igual a, né, essa massa, como que a gente encontra a massa, né? E esse caso, né, a gente está aqui trabalhando com a integral, mas não se esqueça que a integral é uma soma, o limite de uma soma, como a gente tinha visto lá na primeira aula de integração dupla. Então, essa integral aqui é igual a densidade, né? Eu chamei de ρ aqui em cima. Sim, eu chamei de ρ, então vou continuar chamando de ρ, né? A densidade é xi menos x0 vezes a área do meu, né, retângulo, i é igual a 1. A área do meu retângulo quando eu estou tomando esses pontos. Então, né, tomando, bom, note, né, que eu estou fazendo isso em cada retângulozinho da partição. Então, né, o momento, né, é o limite quando o diâmetro da partição vai a 0 da soma, né, dessa soma aqui, xy, densidade, né, xi menos x0, área de RI. E a gente sabe, como a gente, na primeira aula de integração dupla, de novo, que essa soma, quando ela existe, ela é a integral, né, dupla. Nesse caso, que a gente está trabalhando em duas variáveis, né? Essa é a integral na região D da densidade, né, x menos x0 dA. E, bom, nesse caso, a gente está calculando esse momento em relação ao eixo x, né? Então, a gente denota, né? Porque, né, a gente pegou essa distância, né, do ponto, dos pontos até o eixo y. Então, isso aqui eu vou denotar, né, m de x igual a x0. Bom, na verdade, esse aqui é o momento da placa com relação ao eixo y, né? Porque a gente está tomando a distância dos pontos até o eixo y. Então, aqui seria... eu vou colocar y igual a y0. Bom. Então, na verdade, eu vou usar a notação que, como aparece o x e o x0, vou colocar x igual a x0. E esse é o momento com relação ao eixo y. Bom, outra maneira de denotar esse momento, que é um jeito que aparece bastante nos livros, bom, m de y. Por quê? Né? Vamos
esse aqui, m de x igual a x0, é o momento da placa inteira em relação ao eixo y. E também é denotada por my. Por quê, né? É o que a gente está fazendo aqui, porque né, x menos x0. O que eu estou calculando aqui, bom, quando o x0 é igual a zero, a gente está no caso, né, de x igual a y. A gente está calculando realmente o momento com relação ao eixo y. Quando eu tenho um x0 diferente de zero, o que eu estou querendo dizer, né, essa definição que eu estou dando é um pouco mais geral, que eu estou calculando o momento dessa placa com relação... Bom, deixa eu fazer aqui em cima, que talvez fique mais claro, porque que aparece, né, esse x0. Porque x0 aqui é um eixo, digamos que... Era para eu ter desenhado isso antes, na verdade, peço perdão. Aqui é o ponto x0, né? E aqui é o eixo y. Então, essa definição de momento envolvendo x0, e pode até ter uma certa confusão aqui, é justamente porque eu estou variando o valor de y, né, o valor de x, na verdade, o eixo ao qual eu estou calculando o momento de inércia, porque não necessariamente eu preciso calcular, por exemplo, o momento de inércia, não, o momento da massa apenas com relação ao eixo y. Posso mover esse eixo e também mover o eixo x, como a gente vai ver rapidinho, e calcular esse momento com relação a um novo eixo, basicamente tomando o x ou o y como uma constante, e por isso, né, aparece essa constante na integral. Nesse caso, sempre que aparecer na literatura my, eles estão considerando o x0 igual a zero. Aí, nesse caso, a gente está calculando o momento da partícula, né, da placa, com relação ao eixo, e fazendo toda essa partição da placa D. Bom, né, a placa inteira tem que estar envolvida na partição. E calculando, fazendo esse cálculo, né, dividindo em quadradinhos, pegando um ponto, calculando o momento desse quadradinho, tomando a partição a zero, tomando o limite. Bom, isso dá a integral dupla, como a gente sabe, né? E a massa, como envolve massa, né? A gente também sabe qual é o cálculo dessa massa. Enfim, esse é o momento de uma placa em relação ao eixo y. E esse y pode variar, né? Varia de acordo com pode ser o eixo y em cima do ponto x0 igual a zero, ou o eixo y, né? Tomar toda essa direção aqui quando o ponto x0 é diferente de zero. Então, analogamente, a gente tem, né, m, né, o momento, né, calculado em relação ao eixo y, bom, em relação ao eixo x, que é, né, dado por essa fórmula. Mas agora a gente está calculando, né,
esse braço aqui da distância, como eu fiz lá no caso unidimensional, agora a distância está sendo calculada até, né, o eixo x, e aqui não necessariamente o y vale zero, pode ser um outro eixo aqui com relação ao momento de um outro eixo, né, de uma outra reta, né, que eu também posso chamar, né, que também é x, é uma reta ordenada, todos os valores de x estão sobre essa reta, fazendo par, né, com o ponto y0. Então, né, eu posso calcular o momento dessa placa com relação a esse eixo x, né, quando esse eixo x está agora talvez não partindo do ponto y0, né, y igual a zero, e sim do ponto um y0 diferente de zero. Bom, no caso mais geral. Então, né, nesse caso, é análogo ao caso anterior, que é igual, né, a mx quando y0 é igual a zero, né, isso aqui na literatura. Esse aqui é o momento em relação ao eixo x. Bom, assim a gente encontra o momento, né, de uma massa, de uma placa, né, e vamos, como essa é um pouquinho mais complicado, vamos fazer um exemplo agora, né, que é, vamos calcular o momento da placa quando x está entre 0 e 3 e y está entre 0 e 1 em relação ao eixo y quando x0 é igual a 2, né? E ela tem densidade ρ de xy igual a x vezes y. Primeiro, né, que região é essa? Vamos lá. X, y. Então, o x está variando entre 0 e 3, vou chamar 1, 2, 3. E o y está variando entre 0 e 1. 1, 3. Então, deixa eu mudar a cor. Tenho usado roxo para região. Vou manter. Então, essa é a nossa região a qual a gente quer calcular o momento. E com relação ao eixo y, quando x é igual a 2, quer dizer que, né, eu tenho essa reta aqui, né, isso aqui é esse é o ponto x igual a 2. Se vocês não se lembram, isso vem dos números reais, né, do R2, que é sobre cada ponto de x eu tenho uma reta passando em R2, que é a reta y, que é todos os valores possíveis para y, e a mesma coisa em y, né, para cada valor aqui de y, 0,1,5, por exemplo, eu tenho uma reta, a reta x, que é, né, assume todos os valores de x quando y é igual a 1,5.
Por isso a gente faz, né, esses cálculos. E o que está acontecendo aqui, né? Vamos calcular. Bom, a gente está procurando ver onde essa placa é mais densa, né? Se é antes de x igual a 2 ou depois. Porque lembra quando a gente estava falando do caso unidimensional, se, né, sobre essa reta, né, x igual a 2, se essa integral, né, se esse cálculo do momento for zero, significa que essa placa está em equilíbrio sobre essa reta x igual a 2, e se a gente encontrar um valor positivo, essa placa pode pender, né, para o lado de cá, né, ela pode girar no sentido horário. E se encontrar um valor negativo, significa que esse lado aqui é o mais denso e ela pode girar no sentido anti-horário. Então, vamos lá, né? Vamos para esse cálculo. Então, o que eu tenho, né, que é a integral dupla sobre a região xy, x menos 2, dA é igual. Bom, vamos lá escolher qual é o nosso limite de integração, né? Se a gente integra primeiro em x ou em y. Bom, eu vou escolher, como são constantes, a gente está sobre uma placa retangular constante, né? Os limites de integração são ligeiramente mais fáceis do que se eu tivesse essa região, né, delimitada por funções, como a gente já viu no cálculo, na primeira aula de integrais duplas. Então, nesse caso, eu vou escolher aleatoriamente, por último, integrar em x e primeiro eu vou integrar em y. X, y vezes x menos 2 dy dx. Então, vamos lá, né? Vamos integrar primeiro em y. Isso é igual a x, o resto que depende de x eu boto constante, que é em y íntegro, né? Qual é a primitiva de y? É y ao quadrado, deixa eu só repetir, x menos 2, y ao quadrado, sobre 2, isso aqui no intervalo 0, 1, dx, falta integrar em x, né? Isso aqui vai ser igual a integral entre 0 e 3 de, bom, vou abrir isso aqui, x ao quadrado mais 2x, bom, vezes, né, 1 ao quadrado, né, 1 sobre 2. Então, tudo isso aqui sobre 2. E com 0, 0, né, fica 0 sobre 2 dx. Vamos integrar isso aqui com relação a x. Fica 1/2, vou tirar esse 1/2, que multiplica x ao quadrado. Então, a primitiva de x ao quadrado, que é x ao cubo, sobre 3, mais 2x ao quadrado sobre 2. Bom, no intervalo de integração entre 0 e 3. Isso aqui, né, 1/2 de 0, né, quando for aqui o 0 vai zerar, então só vou ter algum número quando eu substituir o x igual a 3. Então fica 3 ao cubo sobre 3, mais, esses dois cancelam, né, 3 ao quadrado. Bom, não, isso aqui é menos, né, porque, né, aqui a gente tem um menos. Então, menos, menos e menos. Isso aqui é igual, né, a 1/2 de 3 ao quadrado, né, porque eu posso cancelar o denominador com pelo menos um 3 do numerador, menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui é zero. Isso significa que a placa está em equilíbrio no eixo x igual a 2. Quer dizer, né, que ela não gira nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Ela está em total equilíbrio quando x é igual a 2. Bom, quando a gente fala, né, de momento, a gente também pode falar
de centro de massa. Bom, o centro de massa é dado por um ponto. Não, o centro de massa, né, de uma placa é dado por um ponto x barra, y barra, cujas coordenadas são dadas por, né, o x barra é igual ao m y, né, sobre a massa, e o y barra é igual ao m x sobre m. Então, né? Bom, nesse caso, né, x0, y0 igual a 0, 0, né? Se o x0 e o y0 for diferente, né, de 0, 0, a gente já sabe, né, quem é o my e o mx, né? Só para não carregar muito na notação, eu estou usando como x0 e y0 sendo, né, os próprios eixos coordenados. Mas, se não for, né, o que acontece é isso aqui. Né, a m de x igual a x0, né, vai ser o que vai aparecer desse lado aqui, né? Bom, nesse caso, bom, vejamos. Bom, se a gente olha no exemplo anterior, né, eu tenho que m, né, é integral nessa região D, né, mesma região D do exemplo anterior, da densidade, né, que é xy, dA. Vou assumir o mesmo intervalo de integração entre 0 e 3 e 0 e 1, xy d y dx, isso aqui vai me dar entre 0 e 3, x y ao quadrado sobre 2, no intervalo 0, 1, dx, que é igual, né, a integral entre 0 e 3 de x sobre 2 dx, que é igual a, vamos integrar com relação a x, né, x ao quadrado, bom, deixa eu multiplicar isso fora, sobre 2 entre 0 e 3. Isso me dá aqui é, bom, tá certo, 1 quarto de 3 ao quadrado. Isso é 9 sobre 4. Essa é a massa. Bom, vou escolher um x0 qualquer, né, o ponto x0, y0. No caso x eu tinha escolhido 2 e vou escolher y igual a 0. Então, né, o m y é igual a m de x igual a x2, né, x0, que foi o que a gente calculou aqui em cima, que deu 0. E agora a gente vai calcular m de x, que é igual à integral em d de xy vezes y menos y0, só que nesse caso y0 é 0, dA. Vou repetir o intervalo de integração anterior, entre 0 e 1, de xy ao quadrado, dy dx.
Agora eu vou integrar com relação a y. Então, né, isso vai ser x, y3 sobre 3 entre 0 e 1 dx. Que é a mesma coisa, né? Entre 0 e 3 é 1/3 de x dx. Isso é igual a 1/3 x² sobre 2 entre 0 e 3. Né? Isso fica 1/6 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 9 sobre 6, que é igual a 3 sobre 2. Então, vamos lá, né? Então, o centro de massa, tem o x barra, vai ser 0 sobre 9/4, né? Que é 0. E o y barra vai ser igual a 3 sobre 2 sobre 9 sobre 4. Isso é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes 4 sobre 9, que é igual a 2/3. Então, o centro de massa é igual a 0, 2/3. Vamos lá, né? Vamos para mais uma aplicação. Que é o momento de inércia. Bom, o momento de inércia, ela mede quanto a massa, ela reside em situação de estabilidade, ou seja, né, ou o quanto é difícil essa placa rotacionar, né? E é dado pela expressão I, x menos x igual a x0. A notação é análoga à anterior, né? Isso aqui é igual a y quando x0 igual a 0, é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? O que eu estou dizendo é que estou calculando esse momento de inércia com relação ao eixo y, né? Isso é integral dupla sobre a região D da função densidade x menos x0 ao quadrado dA. Então, uma observação, e analogamente, né, a gente tem isso em relação a y, quando x é igual a x0, e a gente tem i, né, y menos y0 ao quadrado dA, que é momento de inércia em relação a x quando y é igual a y0. E, né, temos também I de x0, y0, que é a integral dupla da densidade da distância entre os pontos, né, x, y ao ponto x0, y0. Da distância ao quadrado, né? Porque deveria ter uma raiz aqui. E como a gente pode ver, essa distância aqui também está ao quadrado. Isso aqui é momento de inércia
relação a um ponto x0, y0. Uma observação que o momento de inércia é sempre diferente de zero, né? E só é igual a zero se x menos x0 ou y menos y0 é igual a zero. Então, voltando ao exemplo anterior, vamos calcular seu momento de inércia em x0, y0 igual ao ponto 0, 0. Nesse caso, a gente tem, né, i de 0, 0 igual a integral, né? Já tô calculando, colocando os limites, né? Escolhendo minha ordem de integração, né? xy que multiplica essa distância, né? x0 e y0 são zeros, então fica mais, né, x ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. Isso aqui é a mesma coisa que vou fazer a distributiva, isso é x ao cubo y mais x y ao cubo, tudo isso dy dx. Vamos integrar então. Mantenha que eu ainda não vou integrar. E agora encontro as primitivas com relação a y. Fica x3 y ao quadrado sobre 2 mais x y à quarta sobre 4. Tudo isso entre 0 e 1 dx. Isso é mesmo de... vou separar, né? Botar em evidência. X ao cubo mais x sobre 2 dx. Vamos fazer essa integral. Vamos resolver logo essa integral. Isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2 de x à quarta sobre 4 mais x ao quadrado sobre 2, mais vezes esse 2 fica 4, né? No intervalo 0 e 3. Isso aqui é a mesma coisa de 1 oitavo, vou tirar esse 4 do denominador, que multiplica 3 à quarta mais 3 ao quadrado. Bom, 1 oitavo, 3 à quarta é 81, mais 9, isso fica 90 sobre 8, que simplificando dá 45, né, sobre 4. E esse é o momento de inércia dessa placa no ponto 0, 0. Bom, essas são as aplicações que eu gostaria de falar sobre integrais duplas. E, bom, claramente tem mais aplicações, você pode explorar mais essas aplicações quando a região D é um pouco mais complicada. E isso a gente vai ver nas listas de exercícios. Agora, né, terminando integração dupla, né, a aplicação de integração dupla, vamos falar sobre algumas aplicações da integração tripla, né? Nesse caso, né, todas as aplicações das integrais de integrais duplas podem ser imediatamente estendidas para as integrais
triplas. Bom, eu vou listar algumas e as outras a gente pode explorar mais nas listas de exercícios ou vocês podem olhar no livro. Bom, o estudo não é passivo, vocês têm que ser ativos no estudo de vocês, então eu vou listar alguns e outros vocês podem olhar ou procurar na bibliografia. O primeiro é a ideia de volume, né? O cálculo de volume usando a integração tripla. Nesse caso, né, o volume, como no caso da integração dupla, é a integral, né, tripla sobre uma região R, onde a função, né, é a nossa f. Nesse caso, a nossa f de x, y, z, que a gente está integrando, ela é igual a 1, que é análogo ao caso da integração dupla, né? A gente está calculando do sólido R. Uma segunda aplicação, né, é a massa. Então, né, se a função densidade, né, de um objeto né, que ocupa a região R é dada, né, por ρ, uma função, né, de x, y, z, então a sua massa é m igual a integral tripla na região R de ρ, x, y, z, dv. E, né, seus momentos, né, os momentos, né, em relação aos eixos coordenados, né, que eu estou dizendo que o meu ponto x0, y0, z0 é a origem, né, o 0, 0, 0, né, quando a gente estende a noção de momento que eu tinha falado para a integração dupla, a gente tem, né, que o momento é m de yz, é a integração tripla na região R de x, ρ, de x, y, z, dv, né, em relação ao plano xy, onde x0 é igual a 0, claramente posso variar o x0, m de y, bom, xy é dado por essa integral tripla, né? É o momento em relação ao plano xy com z0 igual a 0 e, né, xz é análogo Bom,
o centro de massa é análogo ao caso das integrais duplas. Então, é o ponto, né? X barra, Y barra, Z barra, onde agora, né, a gente tem X barra é igual a M de YZ sobre M, né, o momento, sobre a massa M, Y barra é igual a M, né, de XZ sobre M, massa, e Z barra é igual a M de XY sobre M, onde M é a massa. Bom, e como é uma extensão natural, a gente vai ver exemplos e exercícios na lista de aplicações de integrais duplas e triplas. E eu termino a aula por aqui. E, bom, sobre integrações múltiplas per se, né, cada uma duplas e triplas e aplicações e coordenadas, a gente termina por aqui com foco em fazer o máximo de exercício possível. Agora vem vamos caminhar, né, para entender um pouco a relação entre essas duas integrais, né, duplas e triplas. Bom, é de suma importância que os exercícios das listas e dos livros que estão na referência de bibliografia básica sejam feitos. Não dá para aprender a integrar sem integrar. Você tem que colocar a mão na massa e aprender na marra, aprender fazendo exercício. Estou sempre disponível para tirar dúvidas. Vamos fazer exercício em aulas de exercícios, vou fazer mais exercício das listas, exercícios selecionados, porém, o estudo de integração não pode ser, o estudo de matemática não pode ser passivo. Convido a todos a participar das aulas de exercícios e fazer os exercícios dos livros, da bibliografia e das listas deixadas. Nos vemos no próximo vídeo.